Boa noite, meninas. Nós estamos aqui num momento muito especial para vocês. Para quem nos acompanha, quem congrega conosco, sabe que agora no mês de março a gente tinha preparado um momento muito especial para vocês. Infelizmente, com tudo que está acontecendo ao nosso redor, a gente não pôde estar presencialmente juntas, mas isso não nos parou. A gente preparou algo muito especial para vocês nessa noite, crendo que Deus tem muito para dar-nos. Amém? Então eu convido você, nesse momento, a parar o que você está fazendo, se conectar conosco. Manda essa live para alguma menina, para alguma guria, para alguma mulher que tu conhece. Nós cremos que é uma noite de renovação. Vamos junto conosco adorar o Senhor.
sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. Sou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. E mesmo na escura noite, eu correrei pra ti, meu Pai. Tens o que preciso, és quem eu procuro, mesmo se em meio à dor. Esperarei em ti, meu Pai. Tens o que preciso, és quem eu procuro, és o amor que enche as lacunas do meu ser, és o amor que transborda os profundos vãos, és bondade que atrai, com irresistível graça eu te dou tudo que sou. E mesmo na escura noite, eu correrei pra ti, meu Pai. Tens o que preciso, és quem eu procuro, mesmo se em meio à dor. Esperarei em ti, meu Pai. Tens o que preciso, és quem eu procuro, és o amor que enche as lacunas do meu ser, és o amor que transborda os profundos vãos, és bondade que atrai, com irresistível graça eu te dou tudo que sou. E és o amor que enche as lacunas do meu ser, és o amor que transborda os profundos vãos, és bondade que atrai, com irresistível graça eu te dou tudo que sou. Eu espero em ti, eu espero em ti, eu espero em ti.
atrai. Com irresistível graça eu te dou tudo o que sou. O Pai me adotou e o seu amor me encontrou. E eu era órfão, hoje sou filho. E o Pai me adotou e o seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Meu Pai me ama. Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. E nada vai me separar do seu grande amor. Meu Pai me ama. Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. Nada vai me separar do seu grande amor. És amor que enche as lacunas do meu ser. És o amor que transborda os profundos vãos. És bondade que atrai. Com irresistível graça eu te dou tudo que sou. E eu te dou tudo que sou. E eu te dou tudo que sou. Boa noite, gurias. Para quem não me conhece, eu sou a Thaís Gonçalves. Eu tô aqui fingindo costume, mas na real tô bem nervosa. Então eu espero que vocês me apoiem ao longo dessa live. Amém? Eu fiquei pensando, como a Thaís falou para vocês, né? A gente tinha planejado um papo das gurias presencial e Deus tinha me dado outro tema. Mas daí, quando veio toda essa questão da bandeira preta de novo, Deus mudou o foco. E eu vim nessa noite para justamente compartilhar com vocês algo que muitas pessoas têm dificuldade, que é de desenvolver um relacionamento íntimo com Deus. Muitas vezes nós somos superficiais. A gente ora, mas a gente não tem certeza de que Deus está ali. Ok, que é pela fé. Mas às vezes parece que a gente não está fazendo a coisa certa, às vezes parece que a gente não sabe orar. E várias vezes a gente recebe perguntas: como eu me relaciono com Deus? E aí, gurias, por que a gente definiu esse tema? Porque isso é básico. Você precisa entender que você foi chamada, criada para se relacionar com Deus, que é o Criador. Então, assim, antes de você pensar, eu quero um direcionamento para o meu chamado, eu quero, meu Deus, caso ou não caso, que profissão eu devo seguir? Antes de tudo, gurias, vocês precisam aprender a se relacionar com Deus. E por causa disso, eu fui pensando nas 3 principais formas que Deus se relacionou com a gente ao longo da história. E a primeira
e eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26. A primeira forma que Deus se relacionou com o homem, e aqui entendam homem e mulher, tá? Por favor. Foi no Jardim do Éden. Ele criou Adão, depois ele criou a Eva, e ele sempre quis se relacionar com eles. Você já conhece a história, mas eu vou recapitular, porque pode ter gente aqui que não sabe, e tá tudo bem se você não sabe. Amém? Então, olhem lá comigo, Gênesis 1, 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Para aí. Vamos lembrar do português lá da escola. Eu, tu, ele, nós. Então, quando Deus fala nós, Ele fala: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus triuno nos criou. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, a essência dos três que formam um, que é o nosso Deus perfeito, maravilhoso, essa essência está em nós. E depois você vai olhar comigo, Gênesis 3, do versículo 8 até o 10. Uma passagem incrível, que eu quero que você leia e se coloque no lugar de Adão e Eva. Olha lá, versículo 8. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso eu me escondi. Eu gosto muito de caminhar enquanto estou falando. Então eu estou aqui, para não perder o foco. Mas o que eu quero que você entenda? Imagina você ouvir os passos do Senhor, abrindo a porta da sua casa, porque chegou o momento de Ele se relacionar com vocês. É assim que Adão e Eva viviam. Sabe qual é o problema dessa parte da história? Lá no início de tudo, é porque o pecado entrou no mundo. Por causa da desobediência de Adão e de Eva. Tinha 2 árvores que não podia comer do fruto. 2! O negócio inteiro tinha 2 que não podia comer o fruto. Mas a nossa carne, a nossa carnalidade fez o quê? Cai na cilada da serpente. A Eva vai lá, come do fruto da árvore do bem e do mal. E a partir do momento que ela come desse fruto, agora ela está consciente do bem e do mal. E aí, sabe o que eu mais gosto dessa história? É que Deus expulsa eles do jardim do Éden. Aí você pensa: nossa, poxa, Deus foi tão radical. Recém tinha colocado eles lá, era tudo maravilhoso. Eles cometeram um erro e foram expulsos. Mas a grande questão é que muitas vezes a gente não se dá conta. É que existia a árvore do bem e do mal, mas existia também a árvore da vida. E se a Eva ou o Adão, ou os dois, porque eles eram um só, comessem daquela árvore, nós viveríamos eternamente sem a presença de Deus. Porque ali eles teriam comido da árvore da vida. E se tem vida, existe morte. Então eu quero que você entenda isso. Primeira coisa, Deus sempre quis estar conosco. Ele tentou de um jeito, não deu certo. Então Ele tira eles do jardim para que a gente não corresse o risco de ficar eternamente sem nos conectarmos com Deus. Se você já leu Gênesis, se você nunca tinha tido essa compreensão, eu tenho certeza que Deus gerou algo no seu coração agora. Porque o meu Criador fez algo para que eu ficasse, que eu tivesse a oportunidade de estar eternamente com Ele. Esse é o nosso Deus. Amém? Segunda forma de Deus se relacionar com a humanidade foi através dos profetas. E agora, gurias, é muito sério. Agora você não pode olhar o WhatsApp, você não pode rolar o Instagram, você não pode lavar a louça e ouvir a palavra, porque tem muito detalhe. Eu preciso que você foque. Eu tenho certeza que isso vai mudar a sua vida. E talvez seja um assunto que você nunca ouviu falar, que é o tabernáculo de Moisés. Todo mundo conhece a história de Moisés, amém? Quem não conhece, eu vou resumir bem rapidamente. Moisés, um homem paciencioso, um homem cheio de Deus,
cara, ele falava face a face com Deus, como quem fala com um amigo. Esse cara recebeu a missão de tirar o povo de Israel lá do Egito, em que eles eram escravos. Eles ficaram 40 anos no deserto, porque eles eram um povo chato, eles eram um povo desobediente, eles eram reclamões. Enfim, a gente às vezes também se parece um pouco com o povo de Israel. Amém? E aí o que acontece? A missão de Moisés era liderar esse povo. E ele fez, com zelo. Mas para ele poder liderar o povo, ele tinha uma forma de se comunicar com Deus, que era através da tenda do encontro. E esse é o foco da noite. Por isso agora você tem que parar tudo e prestar atenção. Amém? Eu preciso que vocês interajam comigo aí nos comentários. Preciso que vocês deem amém. Que vocês me digam se a palavra está fazendo sentido. Porque eu estou aqui, mas é para falar algo que Deus tem colocado no meu coração. Tem que fazer sentido para vocês, amém? Então vão me dando aí comentário nos feedbacks aqui do nosso YouTube. No comentário, deem os comentários de vocês aqui no YouTube. Vocês entenderam, né? Beleza, então olha só. Tabernáculo de Moisés. Meu Deus, Thaís, o que é isso? Eu espero que se você ainda não leu todo o Novo Testamento, você faça isso antes de ir para o Antigo Testamento. Porque você precisa entender quem é Jesus para então poder ler o Antigo Testamento, amém? Então começa lá a tua leitura. Thaís, não sei, vai lá, nos Evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João. E segue a leitura. Agora, se você já fez toda a leitura do Novo Testamento e você vai para o Antigo, você vai chegar em Êxodo. E assim, é complicado. Eu comecei a ler Êxodo e eu pensava, mas Deus, eu não estou entendendo nada do que eu estou lendo. E tinha partes que, perdão da palavra, mas era maçante, era um pouco... Deus dava os detalhes. Mano, você vai ler. Eu vou abrir com você. Vai, abre aí, que eu quero te explicar porque que é tão difícil. Abre aí. Êxodo 25, versículo do 1 até o 8. É bem curtinho. Eu vou ler junto, que eu quero que você entenda. Olha aqui, ó. Então, Deus está lá, conversando com Moisés. E ele disse assim, Moisés, agora tu vai criar um tabernáculo que eu vou falar contigo, vou te dar todas as direções que tu precisa para levar esse povo aqui do Egito para a terra prometida que é Canaã. Amém? Então vai lá, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés, diga aos israelitas que me tragam uma oferta. Receba de todo aquele cujo coração o impelir a dar. Se você sente no seu coração, Deus te manda dar 200, você vai lá e dá 200. Ah, mas vai faltar. Mano, faz o que Deus está dizendo no seu coração. Isso é obediência. Obediência tardia também é desobediência. Então, quando Deus te dá uma palavra, vai lá e faz. Versículo 3. Essas são as ofertas que deverá receber deles. Ouro, prata, bronze, fios de tecido azul, roxo e vermelho, linho fino, pele de cabra, pele de carneiro tingida, de vermelho, nananana. Vai lá no versículo 8. E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhes mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Ou seja, irmãs, nos próximos capítulos, sim, Deus vai dizer exatamente como Ele quer que cada utensílio seja feito. E Ele dá nos mínimos detalhes, você vai ver. Ele dá a altura, Ele dá o tamanho, Ele dá a largura, Ele dá a cor, Ele fala tudo. Então, às vezes, as pessoas perguntam assim, nossa, mas será que Deus vai cuidar da minha filha? Mano, Ele disse até a altura da cortina do tabernáculo. Então, como é que Deus não vai cuidar dos detalhes da sua vida? Então, assim, eu leio o Novo Testamento, o Antigo, e eu fico pensando, não, Deus me ama, Ele está cuidando da minha vida, Ele está cuidando de cada detalhe, porque se Ele se importa com o tamanho de uma cortina, Ele se importa com a minha vida. Amém? Então, por que eu falo? Porque é a partir desse momento que vai começar a construção do tabernáculo. E é claro que eu não vou entrar em detalhes sórdidos aqui com vocês, mas eu quero que vocês prestem atenção nesses detalhes que eu trouxe. Amém? Eu não sou, gente, nenhuma teóloga, tá? Eu simplesmente recebi essa palavra. E casualmente, Deus é tão bom que eu comecei a ler um livro que falava sobre adoração e linkava com o tabernáculo de Moisés. E também existe um livro que se chama O Tabernáculo de Moisés, que vai entrar em todos os detalhes que você precisa. Então, primeiro ponto, e agora você precisa prestar atenção. O tabernáculo de Moisés, ele era formado por um lugar enorme, que começava com um pátio. E esse pátio se chamava átrio.
todo o povo podia entrar no átrio. Todo mundo. Sumo sacerdote, pessoas normais, todo mundo entrava no átrio. Beleza. O que as pessoas faziam no átrio? Elas chegavam lá para prestar ações de graça, louvores, danças ao Senhor. Enfim, lá era um momento que todo mundo ficava à espera do sumo sacerdote entrar, de fato, no último estágio desse tabernáculo, para que ele falasse com Deus e voltasse para o átrio e comunicasse para as pessoas o que Deus havia dito. Sim, era assim que funcionava. Então todo o povo entrava. Vamos pensar nós aqui da Encontros de Fé Viamão. O pastor Paulo seria o nosso sumo sacerdote. Ele entraria na tenda do encontro, ouviria a voz de Deus e voltaria para o átrio para nos comunicar a vontade de Deus, ou para passar a mensagem de Deus. Pegou? Beleza. O que é importante? Existia um portão que dava acesso a esse pátio, que se chamava caminho. Então você tinha que passar pelo caminho para entrar no tabernáculo de Moisés. Quem já aqui já foi pegando, que tinha um portão que se chamava caminho. Amém? Segundo ponto, tinha um altar de sacrifícios dentro desse átrio. E o que era esse espaço? As pessoas, que precisavam de remissão pelos seus pecados, traziam aquilo que deveria ser trazido conforme a lei de Moisés, no sentido, eu pequei, portanto eu preciso entregar um novilho, 2 terneiros, 2 pombinhas, enfim, tinha um monte de coisa, tá tudo na Bíblia. Aí eles entregavam nesse altar de sacrifício e ali os animais eram sacrificados. E ainda, nesse altar de sacrifício, quem sacrificava os animais ou as ofertas que estavam ali era o sumo sacerdote. O terceiro elemento do tabernáculo de Moisés, gente, era a pia do lavatório. Porque o que acontecia? O sumo sacerdote, ele ia lá, ele matava os animais e respingava sangue sobre ele. Sangue do pecado. Pegou? Você está lembrando de alguém? Você está lembrando de alguém que eu estou lembrando? Então, ali, gente, a pia do lavatório. O sumo sacerdote se lavava daquele sangue que tinha respingado sobre ele. E aí, depois que ele se purificava, ele entrava no santo lugar. E ainda, existia uma divisão entre a tenda, da presença, e o pátio dos átrios. E sabe qual é o nome que simbolicamente se dava para essa divisão entre um lugar e outro? Verdade. Porque a partir do momento que o sacerdote ele era purificado ali e ele fazia a remissão dos pecados em nome de todo o povo de Israel, ele passava de um estágio de verdade. Ou seja, a partir de agora ele estava limpo, ele estava purificado. E ele então adentrava ao santo lugar. Dentro do santo lugar, tinham alguns elementos que eu quero destacar. O primeiro era o candelabro. Se você não sabe o que é um candelabro, é um suporte para você colocar umas velas. Se você já viu A Bela e a Fera, você vai saber o que é um candelabro, porque tem um candelabro muito fofo que passa durante todo o filme. Amém? Não vem com essas coisas. A fera não é de Jesus. Depois conversa com a sua mãe se você acha que é pecado, tá? Beleza. Então tem a mesa dos pães asmos. Então tinha ali, o candelabro, o sumo sacerdote acendia todas as velas e depois ele ia para a mesa dos pães asmos. Ali na mesa tinham 12 pães sem fermento, representando as 12 tribos de Israel. Quando o sumo sacerdote partia o pão, é como se ele estivesse partindo o pão com Deus em nome das 12 tribos. Vocês conhecem na Bíblia alguém que partia o pão? Vocês conhecem alguém que sempre reunia os seus amigos, seus discípulos, para partir o pão? Pois é, está aqui. E por fim tinha o altar de incenso. E aí nesse altar de incenso, o sumo sacerdote começava a acender com todas as especiarias que eram pedidas para perfumar o santo lugar, para que subisse um aroma agradável a Deus. Então vocês podem ver que tinha todo um ritual, literalmente, para o sumo sacerdote passar por esse processo de purificação. E aí, entre o santo lugar
E o Santo dos Santos, agora você entende porque você canta aquela música, no Santo dos Santos, sabe? Tem um sentido, é bíblico. Você precisa entender as músicas que você canta. Sempre busque o significado das músicas que você está cantando. Amém? Isso é muito importante, gente, para não ficar vegetando no culto. Então, olha só. Quando o sumo sacerdote saía do santo lugar e ia para o Santo dos Santos, que era o lugar onde estava a presença manifesta de Deus de forma palpável, existia uma cortina que simbolicamente era chamada vida. Então, vamos só recapitular uma coisa. Se existia uma passagem, uma cortina que representava o caminho, a verdade e a vida, de quem nós estamos falando? Nós estamos falando de Jesus. O Antigo Testamento não é desconectado do Novo Testamento, mas você precisa ler o Novo Testamento para depois entender o Antigo Testamento. E conforme você vai se apropriando das coisas de Deus, o próprio Espírito vai te dando revelação da palavra. Então agora é o momento que você faz, agora eu entendi. Você precisa entender quem era o tabernáculo de Moisés para entender quem é Jesus. Lá no Santo dos Santos, que era o último estágio, o camarote, né, vamos dizer assim, do tabernáculo, tinha duas coisas. A arca do concerto, que representava a aliança e a presença de Deus no meio do seu povo. Então, através desse objeto, na verdade é um objeto só, é a Arca da Aliança. Esse objeto, ali estava de fato a presença de Deus manifesta. Então pensa que o quão valioso era e o quanto de temor Moisés deveria ter de chegar no Santo dos Santos, para ouvir a voz de Deus, para conversar com Ele. A responsabilidade que ele tinha de transmitir a mensagem de Deus para aquele povo, que eu imagino que ficava ansiosamente esperando revelações de Deus. E tem alguns fatos que são bem interessantes, que eu quero contar só para nível de curiosidade. É o seguinte: se o sumo sacerdote cometesse qualquer falha nesse processo de purificação, ou se ele tivesse um pecado, ele seria morto instantaneamente. Porque tamanha era a glória de Deus que ele seria punido. Então, era difícil brincar de ser sumo sacerdote. Era bem difícil brincar de ser sumo sacerdote. Então, o que acontecia? Muitas vezes, as pessoas que trabalhavam na tenda do encontro, que não era qualquer um que ia limpar os utensílios da tenda, não era qualquer um que passava os tramóveis da época de Moisés lá no candelabro. Não, você tinha que ser escolhido por Deus, até mesmo para limpar os utensílios. E o que acontecia? As pessoas às vezes tinham medo. Então, eles se enrolavam numa corda e literalmente um irmão ficava do lado de fora, que aqui na nossa igreja seriam uns aparadores, ficava aqui, ó, dando um pouquinho de corda para o irmão ir. E se ele demorasse demais, puxava. Puxava, porque é o seguinte, vai que morra, né? Não sei o que vai acontecer lá, nunca entrei lá. Então, gente, eu estou brincando, mas é um negócio sério. Pensem que somente uma pessoa, dentre milhares, podia ter acesso a Deus. E aqui eu estou contando só a história de Moisés, porque para mim o tabernáculo de Moisés foi um divisor de águas na minha vida cristã. Depois eu fui reler o livro de Êxodo e Levítico e Números, e eu tinha uma outra visão. Que eu realmente estava entendendo o que eu estava lendo. E aí deixou de ser maçante e se tornou, meu Deus, olha o que Deus faz, nossa. Se tornou interessante, porque eu entendi o que eu estava lendo. Faz sentido para você? Às vezes é difícil realmente entender uma passagem da Bíblia. E está tudo bem, às vezes a gente não entende. Mas você precisa pelo menos captar a essência daquilo que está escrito. Deus sempre vai falar com você. Amém? Beleza. Então olha só, a gente falou de tudo isso do tabernáculo de Moisés. Se você não anotou,
Você pode ver essa live de novo, pode ir pausando e tal, porque eu realmente queria que você entendesse isso. Porque o que vai acontecer agora? Agora, a gente vai falar da terceira forma de relacionamento de Deus com o homem, que é a obra da cruz. Sim, gurias, tem, né, o tabernáculo de Davi, tem a história dos outros profetas, mas eu quis resumir dessas três formas: Éden, Adão e Eva, o tabernáculo de Moisés e a obra de Cristo na cruz. Nós precisamos entender a obra de Cristo. Porque é isso que transforma a nossa vida. É isso que deixa que a gente viva uma vida religiosa, de ter que ir na igreja. Eu sou adolescente, eu vou na igreja porque meus pais me obrigam. Eu vou na igreja porque eu sou jovem, eu sempre nasci aqui, eu vou morrer aqui, então é isso aqui a minha vida. É para parar de ser uma coisa religiosa. E é para você entender o valor da coisa. Você precisa terminar essa live entendendo o valor da cruz. Amém? Tô assim, tô morrendo de calor aqui. Tô muito quente. Mas foco. Olha aqui. Na terceira forma de Deus se relacionar conosco foi através da obra da cruz. Beleza? Então, abre comigo Mateus 27, 50, 51. Vocês já abriram? Vocês já estão? Quem já achou diz amém. Mateus 27, 50, 51. Olha só. Diz o seguinte. Eu já chorei lendo essa passagem. Porque é um momento que fala sobre a morte de Cristo. E ali no versículo 50 diz: depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Cara, eu amo Jesus. Então, lê que teve um momento que Ele teve que entregar seu Espírito. Para mim é forte. Se no templo, se no tabernáculo de Moisés, tinham cortinas que simbolicamente representavam o caminho, a verdade e a vida. Depois a gente vai ler em João 3,16, Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque olha o que vai dizer no versículo 51. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Sabe o que está dizendo aqui, gurias? Está dizendo o seguinte: existia a lei, existia um protocolo. O acesso a Deus era de somente alguns que eu considero privilegiados. Só que quando Deus entrega o seu filho naquela cruz, Ele faz isso porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a palavra que está em João 3,16. Então, Deus envia para a terra o próprio Deus, seu Deus Filho, para cumprir o propósito de morrer naquela cruz por nós. Deus tentou o Éden. Deus entregou uma lei perfeita para Moisés. Só que ele se deu conta de como nós somos incapacitados para andar debaixo da lei. Então Jesus veio, porque Ele é a graça. E graça, gurias, é favor imerecido. Nós nunca merecemos, nós nunca vamos merecer o que Deus fez. Ele mesmo se pregou numa cruz, sem motivo algum, porque Ele queria, de novo, se relacionar com a sua criação.
Eu sei que vocês já ouviram isso muitas vezes. Mas vocês precisam ter uma compreensão no coração. Vocês precisam compreender de fato o que isso significa. E agora, porque Cristo fez isso, todos, não existe mais a multidão esperando no pátio dos átrios para ouvir a voz de Deus. Agora, porque como está escrito aqui no versículo 51, o véu do santuário se rasgou. Não existe mais tabernáculo de Moisés. Nós somos o tabernáculo, nós somos o lugar de adoração, nós somos esse lugar. Isso torna as coisas mais fáceis? Não. Não é fácil, gente. A gente vai aceitar Cristo e vai ser tudo maravilhoso, a nossa vida vai ser só vitória? Não. Mas existem promessas de Cristo, existem promessas de Deus na palavra para todo aquele que vive de acordo conforme a vontade de Deus, porque ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Não tem como ser melhor do que algo que é bom, agradável e perfeito. Amém? Às vezes a gente dá umas cabeçadas. Faz parte. A gente é assim, cabeça dura. Se você é, dá um amém aí. Porque assim, não quero me sentir sozinha, né? A gente é teimosa, gurias. Às vezes a gente insiste nos negócios que Deus está... Não. Está dando não de todas as formas. A gente insiste naquilo ali. Por orgulho. Então é o seguinte. Abre comigo João 14, 15 e 18. João 14, 15, achei. Está escrito o seguinte. Isso é bem importante, você tem que prestar atenção. Jesus está dizendo, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Não é porque Jesus veio que agora vai ser oba-oba. Isso aí é mentira, o próprio Cristo está dizendo aqui. Paulo vai dizer isso enlouquecidamente em todo o livro de Romanos. Tá? Então, não viaja. Versículo 16. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Eu gosto de ler a Bíblia, porque Ele estará com vocês em alguns momentos. Ele estará com vocês de vez em quando. Ele estará com vocês quando vocês forem legais. Ele estará com vocês quando vocês lerem a Bíblia. Não. Jesus está dizendo que se você crê nele como seu Senhor, seu Salvador, Ele vai enviar o Espírito Santo, e o Espírito Santo estará com vocês para sempre. Versículo 17. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Então assim, gurias, por mais que às vezes a gente tenha a nossa vida com Deus e a gente não sinta, eu quero jogar a responsabilidade para vocês, para nós. Porque se existe um Espírito Santo que habita dentro de mim, que é parte de Deus, foi Jesus que enviou, eu tenho a responsabilidade de buscar conhecer esse Espírito Santo que habita em mim. Ele já me conhece. Ele já sabe quem eu sou. Sou eu que tenho que buscar conhecê-lo. Tem gente na igreja do século 21 que ainda está esperando a oração do pastor, a bênção do diácono, esperando que as pregações da internet vão falar com vocês. E tudo é legítimo, gente. É legítimo um pastor orar com você, é legítimo você pedir a bênção. Tudo isso é legítimo. Mas o que não pode fazer é jogar a sua responsabilidade de buscar a conhecer a Deus. Porque isso ninguém pode fazer com você. O Espírito da verdade habita em você. Você precisa se dedicar a conhecê-lo. E isso é muito simples. Mas vai te custar tudo. É muito simples. Mas é muito intenso. Você vai precisar se entregar. Você vai precisar buscar. Você vai precisar descobrir e desenvolver o que é ser cristã.
pequenas Cristos. Isso não vem pronto. Não tem, assim, se fizer A mais B. A gente dá um caminho. Ler a Bíblia, congregar, ministrar com alguém, conversar. A gente dá um caminho. Mas o que realmente vai fazer diferença é a sua busca no seu secreto. Amém? Então, olha só. Eu não sei quanto tempo ainda eu tenho de palavra, mas eu quero encerrar dando 7 passos práticos para vocês se achegarem à presença de Deus. Eu não gosto de pregação, coach. Os passos são para facilitar a tua compreensão. Isso aqui não é uma pregação coach, até porque eu não sou coach. Então é o seguinte, são 7 caminhos para você desenvolver o seu relacionamento com Deus. Amém? Primeiro, gurias, gratidão. Lá no átrio, pegou? As pessoas entravam com a expectativa para ouvir a mensagem de Deus. E Salmo 100, versículo 4 vai dizer: entrai pelas portas com ações de graça. Depois você pode ler o versículo. Gratidão. Começa o seu momento de devocional com gratidão. Às vezes as pessoas, a gente está tão desesperado que às vezes a gente acha que Deus é o muro das lamentações. Ou a gente acha que Deus é o Papai Noel. Senhor, eu quero isso, também queria aquilo, eu fui uma boa cristã, eu fui da igreja. Não, gente. Para e pensa. Deus é uma pessoa e Ele quer se relacionar. Imagina você chegar para alguém e dizer: oi, tudo bem? E a pessoa te responder: não sei, hoje eu não estou bem. É, por quê? Porque eu queria um carro, porque eu queria uma casa, porque está muito horrível, porque o Covid... Você vai querer ter um relacionamento com essa pessoa? Não. Então, em primeiro lugar, por mais difícil que seja, por mais que o momento seja difícil, faz o exercício, exercita. Chegar na presença de Deus com gratidão, em primeiro lugar. Segundo, gurias, depois que saía dentro ali dos átrios, tinha o altar de sacrifício, amém? Sabe quem é o altar de sacrifício agora? Nós. É ali, gurias, no altar de sacrifício. Depois vocês podem ler Romanos, capítulo 3, versículo do 21 até o 26. Todos, gurias, pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos nós. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Mas ela é líder de jovens e prega. Peco todos os dias. Todo mundo vai pecar. Isso é a coisa mais certa da nossa vida. Então não existe alguém mais santo do que o outro. Existe alguém que busca mais a Deus. Isso existe. E gente que não busca nada. Ou gente que finge que busca. Existe de tudo, gente. A gente está no mundo. Então, você precisa saber que tipo de gente eu sou. E quem eu quero ser. Então é o seguinte, quando você chega, depois que você agradeceu a Deus, não é a oração do alimento, é agradecer a Deus. Poxa, Deus, hoje no meu dia aconteceu tal coisa, eu quero te agradecer. Não é? Obrigado, Senhor, pela minha comida. Se está faltando comida na sua casa e você está agradecendo a Deus, tudo bem. Agora tem gente que faz essa oração no automático. Não é a oração do automático. Estou falando da oração verdadeira. Lá no altar de sacrifícios, gente, a gente precisa entender que, por causa da obra da cruz, Jesus foi o sacrifício. Foi o sangue dele que escorreu naquela cruz. Ele não tinha nenhum pecado. E ele morreu lá. Porque esse era o propósito de Deus. O sangue que escorreu naquele altar de sacrifício não foi o meu, não foi o seu, foi o dele. Ele pagou pelo preço. Para que a gente voltasse a ter um relacionamento com Deus. Esse é o preço da obra da cruz. E ele fez isso. Como uma ovelha muda que vai para o matador, está lá em Isaías. Ele não reclamou. Ele foi e cumpriu aquilo que era o propósito dele aqui na terra. Ele ainda teve um pé de humanidade, dizendo: Senhor, se for da tua vontade. Porque Jesus era 100% homem, 100% Deus. Então ele também tinha medo. Ele também estava triste, ele também estava ansioso.
Mas ele colocou os planos de Deus acima de tudo. Amém? O evangelho não é uma obrigação, é uma escolha. O próprio Cristo escolheu morrer naquela cruz. Ele, sendo Deus, poderia ter mudado todo o plano. Porque Ele é Deus. Nunca vai ser, gurias, uma imposição. Vocês sempre vão ter que escolher o evangelho. Talvez seja exatamente por isso que a gente tem tanta luta com o livre-arbítrio. Ele foi a melhor coisa que Deus nos deu, mas também é a pior. Porque muitas das nossas cabeçadas é porque a gente faz escolhas erradas. E a gente precisa assumir isso. Sabe qual é o momento de assumir isso? No altar de sacrifícios. É no altar de sacrifícios que eu falo: Senhor, me perdoa. É no altar de sacrifícios que eu faço morrer as minhas carnalidades. É no altar de sacrifícios que eu falo: Senhor, eu não queria perdoar aquela pessoa, mas eu vou perdoar, porque o perdão é uma decisão. É no altar de sacrifícios que eu abro mão do meu ego. Todas nós temos ego, gurias. É no altar de sacrifício que eu entrego: Senhor, eu sou uma baita de uma fofoqueira, mas eu não quero mais ser, me ajuda. É aqui, gurias. Sabe por quê? Porque a gente gosta. Sabe, Deus pedia para o povo de Israel o primeiro novilho perfeito. Vocês acham que eles queriam dar? Eles queriam matar, eles queriam comer. Mas eles tinham que dar para o Senhor. Custava muito. Para nós pode parecer que não, porque a gente vai ali no mercado e compra tudo pronto, fresco, maravilhoso, pesa e vai embora. Mas para eles custava muito. Tinha muita gente para alimentar. Então, gratidão. Altar de sacrifícios. Eu amo o terceiro lugar, que é a pia do lavatório. Porque é o momento que a gente pega a palavra, a gente lê a Bíblia e ela nos lê. É através da palavra de Deus, gurias, que nós somos purificadas. Por quê? Porque a Bíblia tem tudo que a gente precisa para viver bem aqui nessa terra. Todas as instruções de Deus estão aqui. Aprove ao Senhor, como diz o pastor Felipe, falar conosco através da literatura. Sim, você tem que ler. Você tem que ler a Bíblia. Você precisa parar e ler. Ah, mas eu não gosto de ler. Começa a aprender, minha filha, porque você precisa ler. A Bíblia é assim. Se você não gosta de ler, se você não sabe ler, também não tem problema. Coloca o áudio. Porque hoje no aplicativo da Bíblia você pode escutar a palavra. Mas eu sei que a maioria que está aqui sabe ler, amém? Então é o seguinte, a palavra tem coisas muito boas, ela nos confronta. Por isso que tem muita gente que não gosta de ler a Bíblia. Porque a Bíblia, às vezes ela não faz massagem, às vezes ela bate. Mas a Bíblia também é um lugar de refrigério e descanso. Quem de nós nunca abriu um Salmos surpresa assim? E ali Deus falou conosco, nos trazendo paz, alegria, renovo, esperança. Quem nunca? Quem nunca abriu um provérbio e recebeu uma palavra de sabedoria que mudou o dia? Então a palavra, ela confronta. Sim, ela confronta. Ela não se amolda aos padrões desse mundo, mana. Mana, eu nem gosto de falar mana. Ela não se amolda. Ela é fiel, ela não muda. Ela nunca vai mudar. Somos nós que precisamos definir se nós vamos mudar ou se nós vamos seguir a palavra. Amém? Quarto ponto. Santo lugar. Depois que você leu a Bíblia, você vai entrar no santo lugar. Ou seja, você vai entrar naquela vibe do seu devocional lá, com a Soaking da Avalanche Music, que está disponível lá no Spotify. É o momento de exaltação. É o momento que você vai começar a declarar quem Deus é. É o momento que você tem um encontro com Deus. Então, tudo que você mais quer é dizer quem Deus é. Para que você não esqueça. Para que Deus se sinta exaltado na sua casa. Quinto ponto, o candelabro. Quem, gente, é o candelabro? Quem que representa o candelabro? O Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele nos ilumina. É quando ele revela quem de fato nós somos. E a nossa essência é trazida à tona. Para que a gente venha se parecer mais com Jesus. Sexto ponto,
os pães asmos. Sabe o que é o momento dos pães asmos lá, dos pães sem fermento? É o momento em que nós somos satisfeitos em Deus. Plenamente satisfeitas em Deus. É aquele momento do devocional que você não quer sair da presença. Porque você está tão cheia dele, você tinha entrado ansiosa, você tinha entrado com raiva, você tinha entrado com ódio. E você é cheia dele. É aquele momento que você sabe com toda certeza do mundo que Deus está ali. Engraçado, né? Jesus sempre partia o pão com os discípulos quando ele ia dar notícias muito importantes, porque ele estava, na verdade, partilhando aquele momento com Deus. O pão da face. Sétimo ponto e último. É o Santo dos Santos. É quando a gente chega na conexão profunda com Deus. É quando a gente se encontra com a glória dele. É quando a gente não quer sair dali, mas tem que sair porque tem que trabalhar, tem que estudar, tem que, sei lá, fazer os afazeres do lar, tem que precisa ir embora, mas a gente quer ficar ali. Porque a gente, enfim, chegou no Santo dos Santos. E em outro lugar, não quer mais viver. Amém? Sabe o que eu quero trazer? Levíticos, capítulo 6, versículo 12 até o 13. Tenho uma leve impressão que eu vou ter errado alguns marcadores aqui da minha Bíblia, mas está tudo certo. Vamos lá. Levítico, gente, um livro tão cheio de treta, né? Mas tem várias coisas boas aqui. Olha lá. Capítulo 6, versículo 12, diz o seguinte: mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar. Não deve ser apagado. Eu quero que você leia depois sozinha na sua casa, porque sabe o que está dizendo a palavra aqui? A responsabilidade de manter o altar, de manter o fogo no altar aceso, era do sumo sacerdote. Todas as manhãs, a palavra diz, o sacerdote tem que acrescentar lenha, arrumando o holocausto sobre o fogo e queimando sobre ele a gordura das ofertas. Hoje, gurias, nós temos a responsabilidade de colocar sobre fogo no altar todas as manhãs. Nós. Eu não posso, gurias, colocar fogo no altar de vocês. Às vezes eu queria, para ajudar algumas meninas a terem realmente seus encontros com Deus. Mas eu não posso. Não posso. As coisas que eu construo no meu secreto são minhas. Numa imposição de mãos, eu posso transferir algo. Mas jamais eu transferirei as experiências que eu tenho no meu secreto. Porque a busca é individual. Quem precisa colocar fogo todas as manhãs, todas as tardes, todas as noites, enfim, seu horário de devocional é você. É você. Sabe, gente, não tem como terceirizar o nosso encontro com Deus. Eu anotei uma frase que diz: manter-se perto de Deus é muito simples, mas nos custa muito. Eu vou repetir 3 vezes em homenagem ao meu marido. Manter-se perto de Deus é muito simples, mas nos custa muito. Manter-se perto de Deus é muito simples, mas nos custa muito. Não dá, gurias, para chegar rapidinho na presença de Deus e ouvir o que Ele quer falar conosco e daí ir embora e fazer outras coisas. Você precisa se dedicar. Moisés se dedicava. Todos os demais profetas se dedicavam a
ter um relacionamento com Deus. Não tem outro caminho, gurias. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Eu quero que você feche os seus olhos. E que você seja sincera com Deus. Eu quero que você, diante de Deus, admita que muitas coisas do que foi ministrado nessa noite você não sabia. Independente de você ter 2 meses de fé ou 10 anos de fé. Isso, gurias, é o básico. E agora que vocês sabem o básico, que é entender a obra de Cristo na cruz, eu envio vocês pela fé, em nome de Jesus, para que vocês sejam mulheres cheias do Espírito Santo e ocupem todas as esferas da sociedade, cumprindo os seus chamados com alegria, com perseverança, com garra, porque vocês entenderam quem é Jesus, o preço da obra da cruz, e que Deus sempre quis se relacionar com vocês. Eu não sou mais especial do que nenhuma de vocês. Todas vocês são especiais, são únicas. Se você está me ouvindo, se você está assistindo essa live, irmã, você foi chamada por Deus. Talvez eu sozinha não te convenceria a assistir uma live de igreja evangélica, mas se você está aqui, é porque Deus queria que você chegasse até aqui e que a sua vida fosse transformada, porque nunca que Moisés saía da tenda do encontro e ele era o mesmo. Da mesma forma, todas nós, quando chegamos à presença de Deus, nunca voltamos às mesmas, porque o propósito de Deus é que a gente sempre se pareça um pouco mais com Jesus. Amém? Eu espero que você tenha recebido algo de Deus nessa noite. Eu espero que a palavra tenha conversado com você, tenha falado ao seu coração. Eu realmente espero que você saia dessa live com uma convicção no seu coração. Eu sei quem é Jesus. Eu sei o que significa a obra da cruz. E a partir de agora, eu escolho ser uma mulher cheia do Espírito Santo, que se encontra com Deus todos os dias, no meu devocional, que é o meu tabernáculo, na minha casa, no meu secreto. Amém? Que Deus te abençoe e fiquem ligadas, porque em breve teremos um Papo das Gurias, que será um bate-papo. Amém? Tchau. Senhor, o teu amor me arrebatou, me arrebatou. E o meu desejo é estar contigo pra sempre, contigo pra sempre.
Senhor, o teu amor me arrebatou, me arrebatou. O meu desejo é estar contigo pra sempre, contigo pra sempre. Então traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração. Então traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração. Teu coração. Grande é o teu amor por mim. Grande é o teu amor. Grande é o teu amor por mim. Grande é o teu amor. Grande é o teu amor por mim. Grande é o teu amor. Grande é o teu amor por mim. Grande é o teu amor. Então traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração. Oi, gurias, eu sou a Duda, lidero a Avalanche Music junto com meu noivo, Natan. Eu queria que vocês deixassem um comentário aí do que vocês acharam da nossa live. Tava com muita saudade dos nossos momentos aqui, só das meninas. E eu queria te convidar agora, para você pegar esse link e enviar para alguma mulher, para alguma amiga, talvez sua colega de trabalho, sua colega de serviço, até uma familiar sua também. Envia, porque eu acredito e eu creio que Deus vai usar ainda muito essa live para edificar vidas. Queria te convidar também para, se você caiu de paraquedas aqui nessa live, para você nos seguir nas redes sociais. Nosso Facebook, Jovens Encontros de Fé Viamão. E no nosso Instagram, Jovens EF Viamão. Você foi abençoada nessa live? Te espero na próxima. Um beijão. Tchau.